Bom dia, universo! Já acordamos, pode nos trazer as gratas surpresas que quiser nos enviar. Meu nome é Alessandra Tavares, sou psicóloga, psicoterapeuta quântico-consteladora e há mais de 6 anos eu me dedico aqui também no Café Sistêmico de forma gratuita, de forma alegre, em forma de prosa, os atendimentos psicoterapêuticos. Aqui tem atendimento ao vivo, aqui tem prosa boa, aqui tem risada, orientações no campo da gestão, no campo de carreira, propósito de vida, transição de carreira, relacionamentos, tudo aquilo que eu possa contribuir com esse arcabouço de conhecimento, mas principalmente de experiências, vivências que transformaram a minha existência, o meu ser enquanto ser existencial aqui na 3D, entendendo que eu sou um ser metafísico, que eu sou um ser multidimensional. Então, aqui no Instituto, essa é a nossa base. Nós somos todos um, nós somos seres integrais, sem muito mimimi, sem muita firula e sem muito romantismo, mas com muito amor, com muito respeito e muita dedicação ao nosso próprio desenvolvimento. E eu entendi muito cedo, e muitas pessoas aqui no café também aprenderam, que a nossa jornada de desenvolvimento pessoal, de propósito de vida, ela é muito particular. Como dizia meu mestre Eric Davi, da TQA Brasil, é personalíssimo isso, Alê. E é verdade, é personalíssimo. Ninguém pode fazer isso por nós. Mas olha só, não precisa ser solitário. É uma caminhada solteira, depende de mim, assumir as rédeas da minha própria vida, da minha própria existência. E hoje, mais uma quarta-feira, sou grata ao Criador e à fonte de tudo que é, a fonte, a verdadeira luz, o Cristo cósmico, o nome que você quiser dar aí, né? Deus, vácuo quântico, como dizem na física, o eu sou, centelha divina. Então, sou muito grata e faço sempre a minha reverência a tudo isso, a todo esse processo que me liberou, que libertou a minha alma para ser quem eu sou, para entender que eu tenho sombra, que eu tenho luz, mas que eu quero potencializar a luz. E aí logo eu compreendi que sem autoconsciência, sem uma percepção muito profunda dos meus processos íntimos, do meu processo sistêmico, do meu processo multidimensional, não conseguiria dar esse salto. E como esse é o meu objetivo aqui, eu continuo me desenvolvendo. Então seja muito bem-vindo e bem-vinda você que está nessa caminhada e que quer conversar sobre isso sem dogma, sem crença. Aqui não existe verdade, aqui só existe um caminho, algumas propostas. Eu atuo como terapeuta, sou psicóloga de formação, atuo como consteladora, mas eu sou Alessandra Tavares, eu sou um ser humano, né? Eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou neta. E a visão sistêmica me fez avançar tanto, e junto com a visão dessa lógica da terapia quântica, entender que tudo é frequência vibracional, eu comecei a testar isso, de forma simples mesmo, na minha família, na minha casa, com meu filho, né? Então, esse é o processo, é um processo leve, porque às vezes algumas pessoas estão passando por coisas muito pesadas nesse momento, e esse é um momento planetário muito desafiador, vou chamar assim, muito desafiador, né? Nós estamos esses dias conversando com uma pessoa e ele me disse assim, meu querido irmão de caminhada, né, o Aldo, que também é terapeuta ali da psicologia interpessoal. Então, ele transpessoal. Hoje eu estou um pouco lenta, quem me conhece sabe, quando eu começo com muita meditação de manhã, já começo a ter downloads antes do café sistêmico, eu fico um pouquinho mais lenta, então vou pedir um pouco de paciência com vocês aí. Já trouxe aqui a minha potência para tomar aqui com vocês, meu cafezinho, tá? Já tomei água, já fiz minhas meditações. Mas para vocês entenderem, sempre que eu vou trabalhar, eu me conecto antes com uma determinada frequência sonora, faço minhas meditações, depois me conecto ao grupo que quanticamente já está trabalhando aqui no Café Sistêmico, a gente tendo consciência ou não tendo consciência disso está acontecendo, né? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou olhar para vocês aqui na minha outra tela. Deixa eu abrir aqui.
Olha, a frequência que veio hoje, interessante. A frequência que veio hoje foi a frequência interestelar. Não é interessante? Como diz um amigo nosso não humano, ou não humaninho, ele diz assim, não é magnífico isso? O nome dele é Zik. Muito bem, deixa eu só colocar vocês aqui para mim, que daí eu enxergo o que vocês estão falando, perguntando, dando bom dia. Muito bom, muito bom. Então aí, para quem eu não dei bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Vão me falando de onde vocês estão falando aí, quem eu não conheço. Se tem alguém chegando aqui pela primeira vez, novatos ou não. Muito bem, deixa eu só ajustar a tela aqui. Muito bem, bom dia, Flor. Muito bom dia, oi Gi, sua linda. Gi, você está linda. Vou falar publicamente, viu, Gisele Porfírio. Para quem ainda não encontrou um cantinho com uma frequência elevada, que quer ali no final do dia ou depois do almoço, ou num sábado, num domingo, aqui em Goiás faz muito calor, né, gente? Nós temos um QG do Instituto Alessandra Tavares, do TQA Brasil, que se chama Tia Gi. Mas lá está fantasiado de um lugar que vende sorvete e picolé da mais elevada qualidade, de verdade, chama Trilhas da Amazônia, é uma marca nossa e a gente tem muito orgulho dela porque tem muita qualidade, pode ir lá. Mas é tudo muito frequenciado pelo amor dessa criatura que acolhe todas as criaturas que vão lá, crianças, jovens, idosos. As pessoas vão lá, às vezes eu vou lá, às vezes só para sentar lá, é um lugar muito gostoso, muito aconchegante, e ela frequencia lá todos os dias. Para quem conhece a escala Hawkins da consciência, ela trabalha muito acima de 540, que é a alegria na escala Hawkins. Então, se você está em Goiânia ou vem visitar Goiânia, tem várias dessas filiais, mas essa da Tia Gi, como diz o meu filho, não, mãe, o açaí é só o da Tia Gi. Mas meu filho, é o mesmo açaí da outra loja da mesma marca. Não, mãe, da Tia Gi é diferente. É para vocês entenderem quando eu falo que a nossa caminhada é personalíssima, é solteira, mas não precisa ser solitária, tá? Então a gente sempre se encontra por ali, a gente vai lá, ela serve café para quem às vezes não quer tomar o sorvete, tem sorvete zero, tem... Não, gente, tem de tudo lá, mas o principal é o ambiente, é como a gente é acolhido ali, tá bom? Então a gente sempre está por lá, eu, Patrícia de Oliveira, Maria Angélica Prado, Aldinha, Juliano Raquim, a Isabelle, tá todo mundo por ali, tá? Fica na T30, sabe? Aqui perto da T3, perto ali do Sebrae, aqui em Goiânia, lá no setor Bueno, tá bom? Ah, e antes que quem tá chegando pense que eu estou fazendo merchan, eu trabalho com merchan desde que seja aqui dentro, tá? Só daqui para lá, de 350 para cima. Eu só falo daquilo que eu realmente vivo e acredito. E quando eu quero descansar minha alma, lá é um desses lugares que eu escolho estar, tá bom? Então vem uma galera aí para formação, me fala aí quem tá chegando para formação em setembro. Então em setembro tem uma galera vindo para formação em constelação sistêmica multidimensional, que na verdade é uma vivência muito profunda em si mesmo, como ser multidimensional, mas também como aqui os nossos quiprocós de relacionamento e tudo isso, a gente olha tudo isso no campo, mas com uma visão muito ampliada dentro dessa formação, dentro dessa imersão, e ela acontece agora em setembro, do dia 14 ao dia 19, aqui em Goiânia. Tem gente vindo do Rio Grande do Sul, tem gente aqui de Goiás, tem gente de São Paulo, tem gente de Brasília, então tá vindo uma galera para cá viver isso conosco. E aí vocês já se organizam, vocês vão estar aqui em Goiânia, fala, quero ir lá na Tia Gi, tá bom? Muito bom. Bom, gente, eu não sei se vocês viram algumas provocações que eu fui fazendo com vocês ao longo dessa semana, né? E eu fiz ali uma pergunta que eu gostaria de falar especificamente hoje sobre essas duas perguntas, que são perguntas que parecem muito simples, mas que podem mudar muito a forma como a gente olha os nossos desafios. A primeira frase que eu coloquei ali no story para vocês foi: o que continua se repetindo na sua vida? E algumas pessoas, inclusive, foram até o direct e responderam por lá, né?
E se vocês acham, gente, que esse papo aqui pode ajudar alguém que está dormindo no ponto, pega aqui esse aviãozinho aqui do lado, essa setinha, e manda para a pessoa, acorda aí, vem expandir a consciência junto e misturado aqui no café, vem tomar café junto, né? Então, a primeira pergunta que eu quero que vocês pensem nesse momento é: o que continua se repetindo na sua vida? E a segunda pergunta eu coloquei lá ontem: e se a resposta não estiver onde você está procurando? E aí, o que vocês me dizem? Tem alguma coisa que você perceba de forma consciente que está se repetindo na sua vida, em alguma área da sua vida? E talvez a resposta não esteja onde você está procurando. Entendem isso? Por que isso, gente? Vou explicar. Porque muitas vezes a gente está buscando solução, mas a gente continua olhando exatamente para o mesmo lugar de sempre. Aí eu sempre cito uma frase que é atribuída ao Einstein, não sei se é dele, mas para mim chega como se fosse dele. E ele diz: a maior idiotia do ser humano é acreditar que vai mudar alguma coisa na vida dele, vai mudar, sem que ele mude os pensamentos, os sentimentos e as atitudes. Se eu estou pensando, sentindo e agindo da mesma forma, o que me faz acreditar que vai acontecer alguma coisa diferente? Essa ideia que foi colocada enquanto programação de crenças, dogmas e matriz de controle, de que nós vamos abrir a janela e vai acontecer um milagre que está fora de nós, que Deus vai trazer, que alguém vai trazer a felicidade, alguém vai trazer a solução, alguém fora de nós. Então, nessa visão multidimensional, metafísica e principalmente sistêmica, a gente já entendeu que não é bem assim, que nós temos uma programação, que nós temos uma força maior, que na física nós chamamos de vácuo quântico, você pode chamar de Deus, eu sou, centelha, mas que existe essa grande força, mas que eu preciso movimentar para entrar em ressonância com essa força. Vou repetir, num outro formato. A energia não reage à inércia. A energia, anota aí, a energia não reage à inércia. Então, se você está parado no ponto zero, falando de física, aqui não está parado. O que você está chamando de Deus, vácuo quântico, centelha, eu sou, prosperidade, relacionamento amoroso saudável, isso está em algum movimento, está em outra vibração, tá bom? Se eu estou parado, eu não estou vibrando de modo que eu entre em ressonância para me conectar com isso. É muito simples. É só estudar um pouquinho sobre elétrons, prótons, nêutrons, né? É só isso. É isso que a gente propõe lá na formação, na imersão de CSM o tempo todo. Para acordar, gente. Não dá para ficar dormindo mais. Eu entendo que quem entra para um café sistêmico, que consegue ficar ouvindo e discutindo e reverberando e ruminando em si tudo isso, já está em outro nível de consciência. Tá? Segundo David Hawkins, da escala Hawkins, já está aí muito diferente de 98% de 8 bi de pessoas que nem querem falar sobre isso, estão narcotizadas. Não é assim? Estão super narcotizadas. É só a gente ver o movimento aí com a Copa do Mundo que a gente entende o que está acontecendo com a alma humana, né? Então, gente, talvez você esteja aqui hoje, aqui no Café Sistêmico, porque tem alguma coisa que está se repetindo na sua vida. Eu não sei o que pode ser. Pode ser um conflito familiar, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser relacionamento que sempre termina do mesmo jeito, sabe? Ah, eu não quero mais pessoas desleais. Aí começa, é muito bom, de repente descobre uma deslealdade. Ou às vezes tá me diminuindo para ficar grande. Ou me tornei mãe do outro, pai do outro, né? Um negócio que não cresce, apesar de todo o esforço, trabalha, faz força, acorda cedo, foca, é muito honesto, é muito disciplinado, mas não vê o negócio fluir como se não houvesse uma recíproca da sua entrega. Ou, gente, muitas vezes a gente tem uma sensação de estar muito cansada. Muitas pessoas, principalmente no setting terapêutico, têm falado muito desse cansaço. Por quê? Porque está carregando muito mais do que deveria. Às vezes a pessoa tem consciência disso. Não é que ela não tem consciência, ela tem consciência disso. Mas ela não sabe o que fazer com isso. Entendem isso? Então, normalmente, anotem aí de novo,
é o que a gente percebe na lógica da sistêmica, na lógica das constelações, é que normalmente quando alguma coisa se repete, nós acreditamos que a gente precisa fazer mais. Mais o quê? Mais força, trabalhar mais. Não é assim? Mais esforço, mais controle, mais tentativas. E quando vê, tá super exausto. Mas o que eu, particularmente, esse é o meu interessante ponto de vista, sempre vou falar isso aqui, eu sou psicóloga de formação, o meu interessante ponto de vista tem a lógica da terapia quântica, da multidimensionalidade e das constelações sistêmicas, principalmente a CSM, tá? Então, dentro desse quadro que eu percebo, o meu interessante ponto de vista, né, que é uma visão chamada de visão sistêmica nas constelações familiares lá do Bert Hellinger, mostra alguma coisa muito, muito interessante. O que mostra esse meu caminho tem me mostrado, principalmente com as constelações? Nem sempre a repetição é o problema. Nem sempre está repetindo, porque aquilo é o problema. Esse é um ponto a ser investigado na sua vida. A repetição, do ponto de vista sistêmico, pode ser, sabe o quê? Um convite. Um convite. Um convite para a gente olhar algo que a gente ainda não olhou, que não foi visto, que a gente nem tem consciência que precisa ser olhado, mas se está incomodando, é porque o universo, o seu campo eletromagnético, a sua centelha, a sua alma, você mesmo está insatisfeito com aquilo. Eu não quero mais estar num relacionamento que me diminua. Eu não quero mais trabalhar e ter que contar dinheiro todo final do mês para ver se eu consigo pagar o básico. Isso não faz mais parte da minha programação, porque tem aquelas pessoas, a vida é assim mesmo, as crenças, né? Eu sou pobre porque Deus quis, enfim, a riqueza não é para todo mundo. O que mais que a gente tem de crença aí? Ontem, por exemplo, conversando com duas pessoas, duas mulheres, achei muito interessante, e elas falando sobre relacionamento ali, eu tava lá fazendo as unhas, tá? Então não era setting terapêutico, não. E aí eu conversando com essas duas pessoas e elas simplesmente começaram a falar de relacionamento, e aí ela, e você, né? E eu era uma moça muito bonita, muito jovem, ela falou, não, eu não tô namorando há muito tempo. E eu perguntei, por que você é tão bonita, né, e tal? E a outra, agilmente, a outra que é casada e tal, falou, porque não tem mais homem no mundo, ela é hétero, né? Não tem mais homem no mundo. E na hora eu cancelado, que a gente tem que cancelar dentro dos 13 a 17 segundos, segundo a lógica da terapia quântica, você cancela para aquilo não colapsar a função de onda e não ter força no seu campo, né? Para não ficar sobrepondo onda dessa informação e isso acontecer na minha vida. E aí eu falei, imagina, isso é crença. E a outra riu gostoso, como assim crença? É só uma realidade, você não é de tal região? Aham, eu sou, mas eu prefiro ter as minhas crenças. É muito rápido, né? À noite, conversando ali com o grupo, brincando, e eu falei, nossa, tô com alguma dificuldade de ler livros sem óculos, né? De fazer live sem usar o óculos, mas eu não me rendo pro óculos, porque eu não quero que meu olho se acostume, é uma questão fisiológica, né? A pessoa falou, pois então, querida, já se acostume, porque ele vai ser seu companheiro até na hora do banho. E eu disse, cancelado, devolvo para você com partícula de consciência, isso é um comando. Eu devolvo para a pessoa a crença dela, porque o normal a gente fala, é mesmo e tal, meu subconsciente registra, comunica as minhas células, que rapidamente fazem isso funcionar na minha vida. Entenderam como é complicado? Se eu não tenho esse olhar para os meus pensamentos, para que tudo é comando, tudo é geometria sagrada, esqueça, tá? Então eu gosto de fazer uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Se esse problema que a gente está falando aqui, para essa área da sua vida, ou problemas, ele pudesse falar, o que ele estaria tentando te mostrar, do seu interessante ponto de vista? Vou fazer a pergunta de novo, tá bom? Se esse problema que está aí na sua vida se repetindo, ele pudesse verbalizar, ele pudesse falar, o que ele estaria tentando te mostrar? Porque muitas vezes, gente, a solução ela não está naquilo que a gente está tentando mudar. Falei isso ali há pouco, essa é uma visão da lógica quântica e sistêmica, tá?
Então, muitas vezes, o caminho de solução, assim que a gente chama nas constelações, não está naquilo que a gente está tentando mudar. Ele está naquilo que nós estamos evitando olhar. Anota isso, o que eu estou evitando olhar. Porque eu não quero pagar o preço de me libertar da dor que eu estou reclamando dela. Parece insano, mas é assim que funciona. Qual é o preço que eu estou disposto a pagar para receber a cura que eu vim aqui receber hoje? Que seja num café sistêmico, que seja na sua terapia, que seja na massoterapia, que seja lá no reiki que você vai. Então, vou aqui fazer todo esse conchavo de novo, porque se você conseguir olhar para isso sem se julgar, tá? Sem se achar menos, mas também sem resistir e falar, não acho que é assim, não acho que funciona. Então, respira, estado de neuropresença, né? Se esse problema que você está dizendo, que veio olhar aqui hoje, ou que tem tentado olhar na vida, que está se repetindo na sua vida, se ele pudesse falar agora, o que ele estaria tentando mostrar para você? Porque esse caminho da solução não está geralmente naquilo que a gente está tentando mudar. Ele está naquilo que a gente está evitando olhar. Porque às vezes a gente olha para a falta de dinheiro, por exemplo. A gente olha para a falta de relacionamento ou para um relacionamento que não está legal e eu não quero mexer naquilo. E a questão está em um padrão muito mais profundo, por exemplo, de autodesvalorização. Às vezes a gente olha para o relacionamento e a questão não está exatamente no tema relacionamento, ele é só a ponta do iceberg, não é o corpo. E sem eu olhar para o corpo, nada muda na ponta do iceberg. Ele não sai do lugar. Então, muitas vezes eu olho para esse relacionamento, para essa falta de relacionamento, enfim, e a questão está lá na minha dinâmica familiar antiga. Ah, olha só, percebi isso e isso mesmo. Ontem à noite, conversando, segunda-feira, eu trabalho voluntariamente numa casa e tem duas irmãs, e elas, uma já tirou a tireoide, faz um tratamento regular, e a outra agora teve que fazer o tratamento para retirada também, e a filha de uma delas também. Então, olha que interessante, uma energia que estava ali manifestada, né, que lá eles chamam de médicos espirituais, ali tratando ela, falou, olha, se eu fosse você, eu olhava para o sistema. E eu fiquei ali ouvindo, porque elas não são dessa área e nem nada. Então, eu olharia para o sistema. E elas olharam para mim, né? E depois me perguntaram, o que ele quis dizer com sistema? Eu falei, provavelmente ele está falando do sistema familiar. Aqui nós trabalhamos com constelação, que trabalha lá nos outros corpos sutis. Então, a constelação não trabalha só no corpo físico, né? Ela trabalha nos corpos sutis, porque uma doença, ela se instaura, ela já se instaurou em algum dos nossos corpos sutis, pode ser corpo mental inferior, né? Já se instalou ali, ou sei lá, no corpo emocional há mais de 2 anos, aí depois isso desce para o corpo. É assim que a gente fala de forma mais simples ou mais simplista, tá bom? Então, provavelmente ele está falando disso. Foi quando ela me contou, minha filha também está com o mesmo problema na tireoide. Então, provavelmente aí tem o que nós chamamos nas constelações de lealdade invisível. Quando você leva isso para o campo, essa lealdade aparece, né? O que é que esse sistema, essa geração está honrando da geração anterior, que está adoecendo, trazendo sintomas para equilibrar algo que não foi visto lá atrás. Então, essa é uma visão sistêmica. Então, às vezes, a gente está olhando, por exemplo, para a ansiedade e existe uma sobrecarga que a gente nem está percebendo que está carregando. Às vezes, nem é nosso, né? Por isso, a minha pergunta para todos vocês que estão aqui hoje é, será que você está procurando a resposta no lugar certo? Me digam aí. Eu quero ouvir vocês, na verdade, ler vocês aqui no chat, né? Será que você que está aqui do Café Sistêmico agora, pela manhã, horário comercial, você deve ter 1 milhão de outras coisas. Olha, a gente vai ter alguma interferência aqui por algum motivo. A Aldinha chegou aqui, eu falei, estava tudo bem. Quando eu falei que ia falar sobre isso,
começaram a fazer um barulho aqui em cima. Então eu estou aqui com todos os equipamentos, mas se houver interferência, não deixem que os ruídos externos atrapalhem o nosso processo de desenvolvimento, porque isso tudo é usado também dentro da lógica metafísica para atrapalhar o processo, tá bom? Mas não atrapalha, pelo menos não o meu, né? Então vamos lá, vou fazer aqui a pergunta de novo. Será que você está procurando a resposta no lugar certo? Quero ver aí o que vocês me falem. Vão colocando aí no chat, alguém falou aí, ansiedade. O que está se repetindo na sua vida hoje, né? Uma palavra basta, gente. Pode ser relacionamento, saúde, propósito. Alguém colocou aqui ansiedade, né? Olha só. Deixa eu baixar aqui para eu ver. Muito bom. Vão colocando aí. Sinto necessidade, aqui tá falando a Kátia Araújo. Tias minhas tiveram tireoide, devem ter tirado ou problema na tireoide, né? E eu sinto a necessidade de me comunicar melhor. Bom, Kátia, isso pode ter a ver, como pode não ter a ver, tá bom? Às vezes, a dificuldade de se comunicar está mais no chakra, deixa eu mostrar aqui porque pode ter gente, né? Então, está mais aqui, ó, nessa região do plexo solar do que exatamente aqui no laríngeo. Então, há que se investigar. Existem aí algumas correlações, inclusive com a cervical e com a base da coluna. Bonitinho esse bonequinho, esqueci o nome dele, ganhei ele da minha tia, para eu trabalhar com reiki infantil e ele virou meu mascotinho. Então, para vocês entenderem aqui sobre os chakras, né, quem não é dessa área, são apenas centros de energia vital, tá bom? São centros de energia que quando estão descompensados ou em desequilíbrio, não é desalinhado, tá, gente? O chakra não desalinha, não, tá? O chakra ele tá em equilíbrio ou desequilíbrio, tá bom? Então, muitas vezes, Kátia, o plexo solar ele é a bateria do ser humano. E ele tem uma relação muito interessante com os chakras inferiores, que é o chakra raiz, que é a conexão com a abundância, né? O chakra sexual, com a energia vital, energia de vida mesmo. Mas ele já começa a fazer conexão com os chakras superiores. Ele começa aqui, ó, a se conectar com o nosso coração, com o chakra cardíaco. Aqui eu tô falando de uma lógica, tá? Dentro dos chakras, aí dentro do que a gente estuda na holística, na parte energética, no reiki, na quântica, tá bom? Pode ser que seu entendimento seja outro, esse é o meu. Então aqui, esse chakra é o que conecta os chakras inferiores, que é comer, ir ao banheiro e ganhar dinheiro. A maioria das pessoas está concentrada aqui. Pessoas que já entenderam, querem expandir a consciência, elas começam a desenvolver então aqui a relação dela com ela mesma, para depois a relação dela com o mundo. Então ela para de culpar as pessoas. Ah, a culpa é do meu ex-marido pela minha infelicidade, né? A culpa é do meu pai que me abandonou. Tá, mas você tem 40 anos e a culpa é dele até hoje que sua vida não vai, né? Então olha para isso, que ele não vai olhar, né? E aí aqui eu começo, Kátia, a me posicionar. Me posicionar sem tanta ira, sem tanta raiva, ou às vezes sem tanto medo, sem tanto receio, tá? O que a gente chama de timidez, na maioria das vezes não é. E aí, quanto mais eu vou expandindo, aí eu venho para outra região, que é aqui o nosso frontal, né? Que é o que a gente chama de intuição, chakra frontal, enfim, fica entre as sobrancelhas mais ou menos. E aqui no topo, aqui, ó, gente, entendam que o coração me liga daqui, que me faz ampliar na Rata Chakra, me faz ampliar daqui para cá, até aqui, ó. Daqui para cá não tem conector mais. Sério, Alê? Sim, você despluga disso aqui para conseguir avançar um pouco mais e receber as orientações direto por aqui. Essa proposta da imersão lá da formação com a CSM, que o povo fica doido, né? Porque forma em constelação, não vai usar boneco, não vai usar água, não vai usar nada, vai usar só a própria sensação e percepção alinhada à glândula pineal. Só para vocês entenderem um pouquinho, porque cada vez que vocês fazem uma pergunta, pode ser que respondam outras pessoas aqui, tá bom?
Vê se faz sentido aí, tá, Kátia? A Lu tá dizendo, minha tia materna, já falecida, fazia tratamento hormonal, né? Minha mãe e eu fazemos tratamento de hormônio. De novo, é só especulação. Se não colocar no campo para ver se tem uma lealdade invisível, eu não posso afirmar isso, tá? E mesmo que tenha alguma lealdade invisível, não quer dizer que seja na linhagem da mãe. Muitas vezes eu recebo pessoas com esse tipo de leitura. Então eu peço, apaga todas as suas leituras e deixa o campo trazer. Não vamos interferir no campo, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu tinha certeza que essa minha questão com o meu casamento tinha a ver com o meu pai. Mas o campo trouxe uma coisa com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tataravó, que eu nem sabia, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma cliente que eu achei, assim, muito fantástico, que agora ela é minha cliente, ela não era. Ela participou aqui em Goiânia do Café Sistêmico Presencial. E lá eu tirei algumas cartas no final, né? E quando eu fui entregar a carta para ela, como as pessoas ali me deram permissão, né, de entrar no campo delas, a gente só faz leitura de campo quando tem permissão, naturalmente, senão é uma invasão. Por isso é tão perigoso aprender a fazer isso, né? Então, quando eu disse, eu falei, nossa, que interessante, tem uma tristeza tão profunda em você e no seu olhar, que acho que vem do seu sistema indígena. Tem uma mulher aí que foi arrastada para um lugar muito sério. Só disse isso porque foi o que o campo trouxe. E ela disse, não tem índio no meu sistema que eu saiba. Não tem nenhuma história dessa no meu sistema. E não, eu não percebo essa tristeza em mim. Ah, que bom então. Pode ser que a minha leitura esteja equivocada. Porque uma leitura de CSM, ela não é uma adivinhação, ela é uma leitura. O campo é que está se comunicando comigo de maneira eletromagnética. E eu estou ali só tentando interpretar num bom português para que a pessoa compreenda. Mas se não tem a ver, deleta e joga no lixo. Falei, tá aqui sua cartinha. Quando eu dei a cartinha falou mais ou menos a mesma coisa. Sincronicidade do campo eletromagnético formado pelo oráculo. Entenderam que tudo é campo eletromagnético? Vibrou, volta, vibrou, volta. Então essa é a lógica. Bom, e ali eu nunca mais vi essa moça. De repente ela apareceu no meu consultório na semana passada, linda. E ela falou, olha, eu tinha que vir aqui. Eu acessei essa tristeza, na verdade, eu falava que estava tudo bem e tal, mas não tá, minha vida tá assim, assado e assado, enfim, não vem ao caso. E ela falou, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui falar com a minha mãe e ela mesma passou um período numa tribo indígena, mas eu não sabia. E lá na minha trisavó, uma delas foi arrastada no laço, né? E tal. E ela ficou muito impactada com isso. Ela não ficou impactada com o fenômeno. Ela ficou impactada com a alma dela, porque a partir dali, na consulta terapêutica, né, porque ali eu usei a CSM, a apometria clínica, a gente conseguiu acessar uma consciência dela própria, conectada a essa consciência de extrema dor, não pode aparecer porque vão judiar de você, sei lá, um monte de crença que estava no inconsciente. Então, quando veio para o consciente, foi uma cena muito bonita, porque quando veio para o consciente, ela passa, né, a acessar aquilo, começa a rir muito e ela fala, meu Deus, eu tô com vontade de viver, né, tô com vontade de fazer outras coisas, né. E ali muitas coisas se desbravaram, olha, você tem habilidade para isso, isso vem das suas ancestrais, por isso que você sente isso. Então não trata-se de adivinhação, de milagre, trata de um processo de limpeza de camadas do inconsciente para que a consciência traga. Por isso aqui eu quero insistir, para onde eu estou olhando? Porque normalmente o problema não é o caminho da solução. O problema acontece para aquilo que eu não estou querendo olhar. Aquilo que eu estou resistindo, de forma consciente ou inconsciente, tá bom? Meire, procrastinação. Procrastinação, Meire, aí tem que investigar também, sempre vou dizer isso aqui, porque seria adivinhação, uma coisa muito equivocada, né? Ficar dando diagnóstico por aqui. Mas a procrastinação tem a ver com a não permissão de crescer, tá? Eu não tenho permissão de crescer, porque quem cresce assume as rédeas da própria vida, voa e tem que abrir mão das desculpas de porque eu continuo do mesmo jeito.
Então, normalmente, a procrastinação é aquilo que a pessoa está culpando alguém e ela está sem força. Mas, via de regra, quando essas pessoas acessam, elas ganham força para fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. É claro que isso pode ter a ver com personalidade. Dentro do Eneagrama, nós temos 9 tipos de personalidade. Tem algumas personalidades, inclusive, que não vão, né? Porque tem preguiça existencial. Mas ela tem um ganho secundário com a preguiça existencial. Se a gente já tem consciência, como diz Bashar, que é uma energia não humana. Se a gente já tem consciência, eu procrastino. Só que não é para ir para a culpa, para o chicotinho, é olhar, poxa, eu estou procrastinando mesmo, e eu estou procrastinando há tanto tempo. E estou perdendo isso e isso e isso com aquilo, ou está me incomodando. Se eu tenho consciência e continuo procrastinando, é porque eu estou escolhendo continuar procrastinando. A diferença é que agora eu procrastino com consciência, entenderam? Então não adianta despertar e não fazer nada com isso, tá? Já vou dizendo logo. O despertar sem expandir a consciência e sem uma ferramenta terapêutica, por enquanto raça adâmica, a gente ainda não consegue fazer sozinha, a gente não consegue sair do lugar. Mas há um ganho secundário, a responsabilidade é sempre nossa, tá bom? Roberto, dificuldade de sair da zona de conforto. Roberto, a mesma coisa que eu falei aqui agora para a Meire, sobre a procrastinação, tá? A zona de conforto é o lugar onde eu me sinto, do ponto de vista sistêmico, onde eu me sinto acolhido pelo meu sistema familiar, via de regra. Tem em algum lugar ali, eu estou sentindo que se eu não cresço, se eu não vou, se eu não faço, eu estou salvando alguém do meu sistema, tá? E isso é importante investigar. Por quê? Porque pode ser alguém que não foi feliz, pode ser alguém, por exemplo, que não prosperou, que perdeu tudo. E de repente, quando eu começo a prosperar, quando eu menos espero, acontece, sei lá, um golpe, ou, né, ou alguém, e aí eu não consigo sair do lugar, tá bom? Familiares paterno. Isso não é um problema, né? Isso é só uma existência. Todos nós temos familiares maternos e familiares paternos, por isso chama sistema familiar. O sistema paterno e o sistema materno não são problemas, né? São só a nossa existência, tá? Lulemos, lindo. Roberto, territorialismo, controle, né? Tudo a ver. É bom que ele trouxe aqui, não sei se eu estou interpretando certo, se eu não tiver, pode falar. Mas o controle, gente, é o que nos distancia da nossa centelha, tá? É o que nos distancia daquela vibração que eu falei para vocês, que a gente está na inércia, então a gente está no ponto zero ali, não se movimenta e a centelha tem um movimento e a prosperidade tudo que é também, tá? Então o controle é o que nos afasta de tudo isso. O controle, ele tem a ver com medo, tá? O medo é a frequência do nosso ego. O medo é a frequência do ego, criança ferida, máscara, personalidade, tudo isso é a mesma coisa nesse contexto, tá? Vamos chamar de ego aqui. Então, dentro desse contexto, o medo é a frequência do controle, né? A frequência do ego. Então, o que que o medo me faz fazer? Paralisar. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem muito conhecimento, estuda muito, é uma pessoa muito séria, mas não consegue fazer nada daquele conhecimento. Aí ela olha para o lado, tem gente até charlatão que consegue prosperar mais que ela, né? Então, quanto mais controle, mais distante eu estou do meu eu sou, da minha verdade, do que eu quero conquistar, tá? Todo o trabalho de autoconsciência, ele é para limpar as camadas do ego. Não é para jogar o ego para lá não, tá? Que a gente precisa dele para sobrevivência. Criança ferida guiando a nossa vida, né? Marcela, cheguei aqui no café pela primeira vez achando que o meu maior desafio fosse o relacionamento. Mas o que melhorou tudo foi cuidar do meu auto-amor. Legal? Então, olha só o que ela está dizendo. Eu achei que o meu problema, a ponta do iceberg, era meu relacionamento. Quando eu olhei para o que vinha por trás desse problema, e que também não é o outro, tem falado muito isso lá no Prospere Feminino Relacionamentos, não é sobre o outro, é sempre sobre nós, tá? Ah, mas eu só frequencio homem ou mulher de tal jeito. Tá bom, quem que tá frequenciando? Quem que tá emanando essa vibração, né? Então, isso é muito importante de ser olhado. Eu me subestimava e o outro sempre era melhor.
Agora minha tireoide está bem, conseguiu equilibrar. Então, porque tinha uma relação de condensação de energia nesse chakra, né, Maria? Podem ser em outros, tá, gente? Pode ser mama, fígado. Cada pessoa tem seu desenvolvimento. Pamela, dentro de todo o processo que estamos vivendo no Prospere Relacionamentos, percebo que a minha maior dificuldade está em entregar e receber, como se não fosse merecedora. Achei que fosse mais do outro que meu. Se essa ficha já caiu, já é um download muito, muito forte a ser olhado e a ser trabalhado, né? A Pamela vai estar aqui, é do Sul, e vai estar aqui em setembro na imersão com a CSM. Minha irmã mais velha teve adenomiose e eu fui diagnosticada com endometriose profundo. Também, de novo, há que se investigar se é sistêmico ou não, e se for sistêmico, se tem a ver com a linhagem aí, né? Tem a ver com essa irmã, com essa mãe, ou com esse pai, ou às vezes com algumas consciências de vocês mesmos, ou mesmas, né? Consciência de vocês, outras consciências que precisam ser liberadas via CSM, tá bom? Por que via CSM? Porque tanto a Pamela quanto a Vera já estão aqui em setembro na imersão de CSM, por isso estou falando diretamente para elas aqui. A Vera é de Brasília, né? Roberto, exatamente, eu paraliso sempre que tem que tomar decisões. Roberto, investiga um pouco a personalidade, o ego, tá? Dentro dos 9 tipos, gente, eu estou com a intenção de fazer entre julho e agosto um eneação, tá? Vai ser um eneação muito específico, esse, de autopercepção para percepção com os relacionamentos. Isso veio em forma de intuição ontem, provavelmente eu vou divulgar para vocês, tá? Muito bem. Então vamos olhar um pouco para tudo isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok. Tá, olhando para todos esses comentários, no final vou tirar o oráculo aqui, tá bom? Para ver se a gente também tem alguma carta geral e alguma carta mais específica para o tema de vocês, tá? Vou falar para vocês escolherem o tema de vocês, tudo bem? Bom, então, gente, é exatamente isso, inclusive, lembrando agora, né? É exatamente isso que a gente vai aprofundar no workshop desse sábado. Não sei se vocês viram aí, vai ter um workshop sistêmico multidimensional aqui em Goiânia nesse sábado, né? Vai ser lá no Templo Florescer. Nós temos 20 vagas, temos acho que 4 ou 3 vagas ainda, né? Pelo menos foi a atualização que as meninas me passaram ontem à tarde, eu falando com a Sêmia lá do Florescer. Então, a gente vai trabalhar exatamente isso, não só nesse workshop, né, mas na maioria dos nossos trabalhos, porque existe aí uma diferença enorme entre falar sobre um problema e enxergar essa dinâmica que sustenta esse problema, tá? Então, uma coisa é eu ficar aqui conversando, blá, 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 ou só no consultório, a outra é ver o campo vindo, o impacto, por exemplo, que essa moça teve no Café Sistêmico, como eu disse para vocês, que foi lá no consultório olhar e na primeira sessão já acessou essas consciências, já liberou outras e já saiu para a vida, né? Quando a pessoa está com o campo aberto, porque isso não depende muito do facilitador, né? Isso depende mais da outra pessoa, tá? Então, quando a gente enxerga, gente, a dinâmica do que pode estar acontecendo conosco, como algumas pessoas aqui começaram a olhar, aí outras possibilidades começam a aparecer. E muitas vezes a mudança, gente, começa em poucos minutos, pode ser aqui. Nesse momento você teve um download. Nesse momento você descredenciou multidimensionalmente, metafisicamente ou quanticamente, você desemaranhou os seus filhos de repetir um padrão de pobreza, por exemplo. Um padrão de uma doença como um câncer agressivo, por exemplo. Tá? Isso em poucos minutos. Por quê? Porque é quando algo importante finalmente encontra o seu lugar. Por isso da provocação da frase, se a gente olhou para o lugar, se a gente está olhando para o lugar certo ou não, tá? E aí, para quem também queira aprofundar isso, entre julho e agosto, ainda não decidi a data, porque julho é férias, então vou conversar com as meninas lá do Prospere, né? A gente vai ter a jornada com eneação também, tá bom? Isso em primeira mão aqui, porque veio muito isso ontem, eu anotei, fiz, calibrei, tá? Esse trabalho é voltado aí, Roberto, principalmente assim, por conta das suas perguntas, ó.
Muito interessante quando eu vou falar de como é o como, né? Porque aqui eu tô falando do quê? Quando eu começo a falar o como, começa um barulho, né? Então, trabalho, Roberto e outras pessoas aí, que é muito voltado para quem quer sair dessa repetição automática, tá? E desenvolver o quê? A consciência sobre o seu padrão, as suas escolhas, a sua forma de se relacionar com você mesmo, com você mesma. E, claro, com as pessoas, com a sua vida, né? Gente, não basta você entender intelectualmente, mentalmente. Ah, entendi. Não vai sair do lugar, vai continuar procrastinando, vai continuar dando a volta no rabo sem sair do lugar, vai continuar solitário, enfim, eu não sei qual é o seu processo aí, tá? Então não adianta, não basta a gente entender essas coisas intelectualmente. É preciso você viver essa transformação. Entendem isso? Viver essa transformação, tá bom? Então é sobre isso. Se querem informações, podem ir lá no direct e tal, porque senão aqui eu tomo muito tempo de vocês. Eu tirei aqui uma carta, sistêmica, do oráculo sistêmico, para o grupo todo. Eu queria saber o que viria para nós enquanto grupo, tá? Depois, eu vou ler ela agora. E depois eu vou tirar para o tema que você sentir de olhar hoje. Tá bom? Vamos ver lá. Lembrando, então, do workshop sábado. A gente ainda tem, acho que 3 ou 4 vagas para quem estiver aí em Goiânia, tá? Olha que legal que saiu aqui, gente. Ó, saiu até com um comando. Vou ler para vocês. Dentro do seu coração mora uma criança interior. Ela está te pedindo para você se divertir, sorrir e se alegrar mais. Só trazendo mais porque tudo é cientificado do meu interessante ponto de vista. 540 na escala Hawkes da consciência. Tudo que está aqui está te afastando do que você quer para sua vida. Tudo que está aqui está gerando vibração para chegar lá. A alegria, que é 540, é a mesma calibração nessa escala da prosperidade, principalmente nos relacionamentos, tá bom? E prosperidade financeira. Será que não chegou a hora de pegar mais leve com você, se julgar menos? O mundo pode ser incrivelmente belo, desde que você leve a sua criança para passear com você. Ou seja, que você tire a criança ferida do páreo, transmute a energia dela com consciência e acolha a sua criança interior. São coisas distintas. Eu vejo muito terapeuta fazer confusão com isso. Uma coisa é a sua criança interior, quer se alegrar, quer ficar com os amigos, não é? Quer leveza. A outra é criança ferida, que é ego e tem frequência do medo. Mas sem olhar para a criança ferida, é como se a nossa criança interior ficasse aqui, como se fosse errado ela vir para frente. Entende? Eu ser bem realizado. Ah, mas Ale, não dá para ter tudo, né? Eu tô super bem no meu trabalho, querer que eu esteja muito bem no meu relacionamento é muita coisa. Pois é, isso é crença. Pode ter tudo sim. Inclusive deveria ter tudo, né? Então o mundo pode ser incrivelmente belo, desde que você leve a sua criança para passear com você. É hora de se divertir e relaxar. A minha criança vive em mim é a afirmação. Entendem? Quando eu abro um oráculo, eu aqui abri um campo quântico com vocês, certo? Quando você decidiu entrar, não foi agora. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Então agora, gente, eu gostaria, já caminhando para encerrar o café sistêmico com os oráculos, eu queria levar uma única pergunta, tá? O que a vida pode estar tentando te mostrar através daquilo que continua se repetindo na sua vida? De novo, o que a vida está tentando te mostrar através daquilo que continua se repetindo? Aquele padrão que para você não faz mais o menor sentido. Que seja na sua saúde, nas suas finanças, os seus relacionamentos, como foi todo o nosso discurso até aqui. Gente, talvez a resposta não vai estar onde você está procurando, como eu demonstrei aqui para vocês. Talvez ela vai estar justamente no lugar que você ainda não olhou. Ah, mas eu faço terapia há 10 anos. Ah, mas eu faço isso há não sei quantos anos. Pois é, e continua na roda de Sansara, precisa olhar para o que não está sendo olhado.
para o que não está sendo visto. Por quê? Porque quando isso é visto, alguma coisa já começa a se movimentar. Não por milagre, mas pelo que eu expliquei aqui. Se você quer estar na calibração ali do seu eu sou, centelha divina, que é autorrealização, abundância, alegria, saúde integral, enfim, né? Bens materiais, essa coisa toda com mais leveza, sem fazer tanta força, então você precisa se movimentar. Se você está parado, não existe milagre. É uma questão física, uma questão química e uma questão matemática. Então, se eu tô parado, aqui, ó, tá me esperando. O campo do relacionamento ideal tá aqui, tá disponível. O campo da saúde integral tá aqui, tá disponível. O campo da prosperidade material tá aqui, tá disponível. Cabe a mim acessá-lo. Cabe a mim entrar em ressonância via frequência vibracional. E isso vai depender de colapso de função de onda. De 13 a 17 segundos, um pensamento colapsa uma função de onda no meu campo. Você está prestando atenção no que você está pensando? Começa a observar se o que você está pensando durante o dia te eleva ou te destrói. Porque então quem está te destruindo não foi o papai que foi embora. Não foi o ex-marido que te feriu. É você com você. É você que está se rebaixando. É você que não está se permitindo. Utiliza as ferramentas, os métodos e olha para o que tem que olhar. Tem muita coisa disponível aí, né? Do meu interessante ponto de vista, quando eu trago uma pessoa para o campo da CSM, por exemplo, principalmente na imersão, nessa formação, a pessoa olha para ela em 1 hora e meia. E são elas. Eu já constelei mais de 1000 pessoas, né? Eu já atendi sei lá quantas. Então, essas pessoas é que me dão esse feedback. Eu não estou tirando essa estatística de livro, estou tirando essa estatística de pessoas comuns como eu e como vocês. Eu sou mãe, eu sou avó agora, eu sou profissional, meus boletos vencem, meus desafios internos de carência, medo, vergonha, culpa. Tudo isso é um desafio da programação da raça adâmica. E a gente está aqui para se programar, ao invés de passar pela vida, ter uma boa vida. Identificar que, quando eu identifico tudo isso, eu me nego a viver de migalhas, em qualquer área da minha vida. Migalha de saúde, migalha no relacionamento, migalha de prosperidade. E essa é uma decisão muito particular e muito pessoal. De novo, só perceber intelectualmente não vai te tirar do lugar. É impossível que isso aconteça. E como eu já falei aqui, é isso que a gente vai olhar nesse sábado, lá no nosso workshop presencial, dia 27 à tarde, acho que das 15 às 19, eu coloquei por lá. A gente vai estar falando sobre isso. E entre julho e agosto, a gente vai fazer uma imersão para você identificar o seu tipo de personalidade, de criança ferida e como sair disso, tá bom? Pergunta aí no direct, porque como eu não informei equipe nem nada, tá? A gente vai direcionando para o grupo e tudo mais. Agora, o oráculo que veio foi o oráculo da benzedeira para o tema relacionamento. Escreve aí para mim quem é que quer olhar relacionamento hoje. Alguma questão, pode ser relacionamento com familiares, filhos, relacionamento amoroso, ou quer um relacionamento, né? Tem outro me chamando aqui, eu não sei qual que é, gente. Ah, tá. Obrigada. Orixá. Ai, ai, para as finanças, o que veio foi o oráculo dos orixás. Então, se conecta aí, porque você vai se conectar à energia do oráculo. Ótimo. Aqui, tá bom? E o outro, saúde integral. Muito bom. Então, escrevam aí para mim qual é a área que você quer olhar. Então, o geral, eu trouxe esse oráculo, ele falou da gente ir para 540 na escala e a gente simplesmente ir para a frequência, né, da gratidão, da alegria, que são a mesma frequência, da compaixão, para gerar vibração com o todo e entrar em ressonância aí com pessoas, projetos, sem fazer tanta força. Ah, Alessandra, do nada, depois que eu saí do café sistêmico ou lá do workshop,
Eu tô há 1 ano desempregado e uma pessoa do nada lembrou de mim, me ofereceu um projeto e deu muito certo. Ah, do nada eu conheci uma pessoa, não é do nada, é pelo movimento que você fez, criatura. Não ficou só aqui no mental, assistindo live, lendo livro, não, foi lá, fez, olhou para si, ruminou, fez o que fez e falou, não vivo de migalhas mais, não vim aqui para dar errado, ponto. Essa é uma determinação nessa minha existência. Ah, mas o meu olho material olha e não tá nada do jeito que eu quero. O carro que eu quero não é esse aqui, a casa que eu quero não é essa aqui, o relacionamento nem chegou e tal. Exatamente. Quando a sua visão ela é mental, ela é só aqui na terceira dimensão, você cria mais disso na sua vida. Quando você alarga para isso, independente, eu tenho gratidão, pelo muito que eu tenho, eu vou ganhar mais. Eu tenho gratidão pelo que eu vivo hoje comigo mesma, eu não entro na frequência da solidão. E o universo entende, posso mandar mais prosperidade para essa moça, né? Ela agradece tanto o que ela tem, ela está na coerência do todo. Mas quando, porque eu trabalho, fica reclamando, e aí minha casa não é do jeito que eu quero, eu estou na frequência da carência, da falta. Então o universo interpreta, ela precisa de mais disso. Porque ele responde vibração, gente. Não responde, não adianta bater o joelho no chão e ficar pedindo milagre. Faça a sua parte, né? Movimente-se. Muito bem, deixa eu ver aqui. Relacionamento. Então, a primeira carta que veio foi para relacionamento. A segunda carta que veio foi para dinheiro, prosperidade material mesmo. E o terceiro oráculo que veio, que foi mensagens da alma, veio para saúde integral, tá bom? Pode ser alguma questão sua. Escolhe uma aí e me fala aqui o que você escolheu. Deixa eu ver aqui quem, para eu saber se a cartinha que saiu para você tem a ver. Ok, vizinhos, parentes do lado materno. Vamos olhar, gente. Vamos fazer CSM, a formação tá aí, uma imersão de 1 semana, depois 2 meses comigo. 1 vez por semana. A Lara tá falando, eu quero olhar relacionamento amoroso. Relacionamento, então a primeira cartinha. Crislaine, eu quero, não falou o quê? Dinheiro, a Crislaine tá falando dinheiro, então é a segunda cartinha. Só essas duas que querem, Lara e Crislaine, que aí eu nomino e tiro para elas só. Ok, Lara Dias. É porque eu sei que tem delay aqui no algoritmo. Vocês escrevem e demora um pouquinho para chegar aqui para mim, tá? Vamos ver aqui. Tanana. Relacionamento, prosperidade material, relacionamento, saúde, relacionamento, saúde, relacionamento, saúde, dinheiro. É para você, tá, gente? Não é para o outro, não. É para você. Entra em contato com esse seu tema. O que eu vou pedir para você fazer agora? Você escolheu o tema, relacionamento, por exemplo. O que você quer nesse relacionamento? Tem que ficar claro para o universo. O que eu quero nesse relacionamento? Vamos supor, eu não falo com o meu irmão há 2 anos por causa de uma bobagem no Natal, né? Então, respira e diz o que você quer. Eu quero ter paz nesse relacionamento, encontrar. Imagina você abraçando esse irmão, vocês se integrando, enfim, aquilo que você deseja. Dinheiro. Não viaja na maionese, não. Se hoje você tem 1.000 na conta e quer, eu quero 500 mil, como? Tem como? Tem. O problema é o seu subconsciente que vai boicotar o seu colapso de função de onda. Então, eu estou precisando, um exemplo, de 3 mil reais para quitar tal coisa. Então, imagina lá, seu nome, sua conta bancária, sobrando 3 mil reais lá. Não para pagar a conta. Eu não olho para a dívida. Eu olho para o dinheiro. Se tá faltando dinheiro, o que você tem que fazer? Trabalhar, entrar em vibração com dinheiro. Não é ficar olhando para a dívida. Quanto mais eu olho para aquilo, mais aquilo se expande na minha vida. Essa é a lógica da física e da matemática e da química. Tá? É uma reação química, é uma reação física. Tudo que eu colocar foco vai aumentar na minha vida, tá?
Então, se tem dívida, se não tem relacionamento ou só tem relacionamento bagunçado, eu não vou olhar para essa carência, para essa dor. Eu vou olhar para algo que eu quero. Eu quero um relacionamento saudável, sustentável, com lealdade, com respeito, com crescimento material juntos, né? A dívida, eu não vou olhar para ela. Então, se eu tenho dívida, eu tenho que fazer dinheiro, Eu vou focar em como eu posso fazer mais dinheiro. Eu posso fazer um trabalho adicional, eu posso pegar um extra, eu posso, né? Posso vender tal coisa, eu vou focar no dinheiro. Não vou ficar esperando, o dinheiro vai abrir e alguém vai pôr o dinheiro na sua cama, né? Não é por aí também. Que isso aí, essas ilusões desse povo que vem de milagre. Faz comando que sua vida vai mudar. Fica aí sentada fazendo comando. Cadê esse aqui? O primeiro, então vamos lá. Quem colocou aí relacionamento, por incrível que pareça, olha que legal. A carta que veio para o relacionamento foi a carta do farol, que é o racional, você compreender quem nos ilumina. Claro que todas as cartas, gente, têm a ver com esse grupo aqui, porque nós estamos emaranhados quanticamente o período que a gente ficou aqui, tá? Então, para relacionamento, isso aqui também é para você, mas eu quero que você foque no que você escolheu, tá? Então, relacionamento veio a carta 28. A mão do melhor amigo, o companheiro, o diálogo, a razão e o conselho. É quando precisamos de alguém que confirme que nossos planos estão certos, que estamos indo pelo melhor caminho. É alguém que enche o nosso coração de esperança por meio de exemplo e história de vida. É o nosso lado maduro que nos permite respirar nos momentos desafiadores e compreender que cada desafio cabe muito aprendizado. O momento te pede agora a energia da razão para materializar, co-criar, transpor para o plano físico. Se você tem algum plano, é o momento de ação, sem procrastinar. Caso você perceba que o plano não serve para você, também é o momento de colocar um ponto final nessas relações sem ressentimento. Faça uso da sua razão. Ao solicitar aconselhamento de alguém, esteja pronto para ouvir muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas conseguem ter uma visão mais ampla dos acontecimentos e podem sim ajudar a tornar tudo mais claro e consciente. Para a galera do relacionamento aí, vocês entenderam o hashtag e o recado? Se não está fazendo sentido, saia. Faça a sua escolha. Se não faz sentido para mim, eu não me demoro aqui. Entende? Não dá mais tempo, é ano 1, é ano de movimento, tá? E se ainda faz sentido, lute com consciência. Vá para o campo da consciência. Aí, aquela relação tem a chance de se ressignificar, tá bom? Para quem escolheu aí, veio uma carta bem forte, né? Para quem escolheu aí dinheiro, prosperidade material, alguma questão. Vou mostrar porque a geometria é linda. Logunedé, docilidade, astúcia e fartura. Olha que legal isso. Conecte-se com a força da tríade dessa divindade. Perceba quão amistoso você pode ser e como é agradável estar rodeado de bons amigos. Busque se socializar, mas não revele ainda todos os seus mistérios. Então, se você está com dívidas ou se você está com projetos e planos, não é hora de verbalizar. Vai ganhar força vibracional para ir para o campo da alegria e da gratidão, que é a mesma calibração da prosperidade financeira, com os seus amigos, pessoas que você confia, vá se divertir. É esse o recado aí para quem quer olhar para a área financeira de maneira mais sustentável. Parece insano, né? Por isso que eu digo, sem abrir campo, esqueçam. E aqui, por último, porém, o mais importante em nossas vidas, que é a saúde, né? Sem ela a gente não olha para relacionamento, dinheiro, nada. O que trouxe foi a parte 34 do oráculo Mensagens para a Alma. Olha que linda essa imagem. Muito bem. Qual é a mensagem para a nossa alma hoje, para quem escolheu saúde? A liberdade interior surge quando você desconstrói tudo aquilo que te fizeram acreditar sobre si e sobre a vida.
Quando você finalmente olha para o mundo com os seus olhos, ou seja, consciência. Desperte a coragem para ser você mesmo. Leve para o mundo o seu jeito apaixonado de olhar para essa dimensão. A sua jornada é única e intransferível. Se comprometa com o que deseja realizar e não terceirize a sua vida. Faça dela o maior espetáculo de todos e se divirta com cada passo que você der no seu caminho. Ai, amei essa da saúde também, gente. Fala sério, mandando tomar as rédeas da própria vida, sem ficar justificando porque que a gente tá dodói, né? Por que dói meu coração? Por que dói minhas finanças? Por que dói meus relacionamentos? Sou eu comigo mesma, é uma escolha. Muito bem, gente. Muita gratidão. Então, esse é o nosso café sistêmico para quem está chegando aí. Não sei se tem alguém aqui pela primeira vez. Se tiver, me fala para eu dar um oi, tá? Lembrando, então, que nós temos o nosso workshop nesse sábado, dia 27, das 15 às 19, para viver tudo isso que eu falei aqui. Não é um workshop teórico, tá? Ele é vivencial. Então, é uma coisa muito mais profunda. Ali o campo se abre. Eu não sei o que vem no seu campo também. Ali o campo se abre, a gente trabalha o que vier no campo das pessoas. Ali tem liberação de consciências, né? Ali tem você reconhecendo o que é que eu não tô vendo e que me faz patinar até hoje, que fica repetindo na minha vida. Qual é o meu caminho de solução? Porque o seu caminho de solução do seu mental pode ser muito diferente do que o que a sua centelha quer te levar. A única certeza que eu desenvolvi ao longo dessas atividades comigo é que eu não vim aqui para dar errado. E eu faço tudo o que eu posso para não dar errado. Entendem isso? Mas já entendi, sim, que nada vai mudar se eu olhar para tudo isso só mentalmente, intelectualmente. Se eu não viver, se eu não vivenciar, se eu não enxergar outras pessoas vivenciando e contribuindo com o ectoplasma delas para a minha vida, e eu com a minha energia vital para a vida delas, eu não saio do lugar. Pode ter 10 anos de terapia, pode ter 1000 anos de eneagrama, tá bom? Então essa é a ideia. Nós vamos aprofundar o workshop, o Prospere Relacionamentos, entre julho e agosto, fazendo uma imersão híbrida. Então quem está em Goiânia pode vir presencial, quem não está pode fazer online, vai ser ao vivo comigo, uma imersão com um tipo de personalidade que pode estar me fazendo arregimentar tudo isso. Né? É claro que vai ser um pouco diferente do Eneação só de identificar aquele tipo de personalidade. Por quê? Porque a gente vai dar mais vazão para o trabalho de solução daquilo que a pessoa está vivendo. Então é para trazer mais clareza para quem já conhece o seu tipo de personalidade e muito mais consciência e movimento na vida daqueles que ainda não conhecem nem como ele mesmo funciona, para vocês verem como isso é delicado. Tá bom? Então, para quem está no workshop presencial, um beijo, até sábado. Para quem está no Prospere Relacionamentos, nos vemos no sábado. Hoje à tarde, gente, às 15h30, tem constelação sistêmica multidimensional online, tá bom? Uma lindeusa de Ribeirão Preto. Então, se você quer assistir, participar, você precisa estar em um dos nossos grupos, que é pelo Zoom. É só pedir aí no direct, as meninas mandam o link do grupo e a gente coloca o link do Zoom lá dentro, a quem queira assistir e participar da constelação de hoje, às 15h30 online. E para quem está em Goiânia, amanhã é quinta-feira, dia de quê? Constelação Sistema Multidimensional presencial aberta ao público, tá bom? Então amanhã nós temos presencial e hoje nós temos online. Ao longo de julho nós teremos muitas atividades por aqui, tá bom? Por quê? Porque quem está despertando a consciência já entendeu que férias tem a ver com elevar a frequência vibracional. Que seja descansando, que seja trabalhando, que seja interagindo, que seja convivendo, mas produzindo essa energia mais elevada no nosso campo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita gratidão, minha reverência a todos os ancestrais de vocês e a minha reverência especial e gratidão aos meus próprios ancestrais. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.